Tá? Nós temos um convidado aqui porque, além, né, dessa insatisfação que a gente tem com todas essas questões de abre, não abre, abriu, não abriu, mostrou, não mostrou, explicou, não explicado não tá, porque o povo merece uma explicação didática e a didática tem que ser muito especial para o povo brasileiro. Claro. É um povo alijado de uma educação formal satisfatória, a gente vê pelos exames de PISA, a gente vê pelo número de pessoas que, às vezes, leem e não conseguem entender o que acabaram de ler. Isso é uma realidade. Outra insatisfação é a do presidente eleito Lula, né, que ainda não assumiu, mas já está causando um frenesi no mercado financeiro. Como diz o Emílio Surita, né, o frenesi com a carreta furacão. A gente não sabe o que vem aí nesse ministério. Hoje mesmo, durante o discurso na COP27 no Egito, o petista reforçou que a responsabilidade fiscal não será a prioridade do seu governo e ainda minimizou os riscos econômicos, afirmando que, abro aspas, vai cair a bolsa, vai subir o dólar, paciência, fecha aspas. E foi exatamente o que aconteceu. O Ibovespa despencou e o dólar disparou na abertura do mercado de hoje. Para analisar esse fenômeno, eu peço desculpas ao Igor Lucena, que está nos esperando, mas quando o calor toma conta do recinto, Igor, a gente tem que ir se acalmando aos poucos. Igor, esse tipo de declaração do Lula, ele sugere algum descaso com o equilíbrio da economia brasileira? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na Jovem Pan. Sempre é importante estar nesse espaço de debate. Estava acompanhando aí com vocês a calorosa discussão e tenho que admitir que, inclusive, em vários locais onde eu também participo de conversas, a situação também é muito parecida. A gente encontra muitas pessoas que estão precisando de mais explicação sobre tudo que acontece, muito menos de decretos judiciais, né? Então, eu acho que esse debate de vocês é muito importante. Mas voltando agora do ponto de vista econômico, bom, o que a gente assiste hoje das declarações do presidente eleito Lula e também de outras declarações que ele já deu em algumas semanas, é um ponto que, no frigir do ovos, ele tem um significado básico. Os gastos sociais estão, na sua visão, acima do contencioso fiscal. Ou seja, existe na sua fala uma dicotomia que, ao meu ver, é imprecisa sobre gastos sociais estarem desassociados de gastos fiscais. E, na verdade, na minha posição, isso é totalmente sem base prática, por dois motivos. Primeiro, a continuidade de gastos sociais, ela depende de dois fatores fundamentais. Ela depende de uma estabilidade de preços. E a estabilidade de preços no Brasil só foi alcançada com o Plano Real. Na minha opinião, o principal plano que realmente tirou os pobres da miserabilidade do nosso país foi o Plano Real. O segundo, sim, foi a conjunção de programas assistenciais que se transformaram no que a gente consegue ver como Bolsa Família, depois se tornou Auxílio Brasil, e é um programa que tem uma base inicial de direita, é um programa que foi concebido na Índia, que, diferentemente de outros programas sociais, ele dá o dinheiro diretamente para as pessoas, ou seja, ele coloca a livre iniciativa de pessoas que não têm recursos de tomarem suas decisões com aquela transferência de renda, que eu acho que é fundamental. Agora, com a política do que a gente está assistindo, e nos últimos 2 dias a gente viu, ontem principalmente, uma queda acentuada da Bolsa de Valores com esse tipo de declaração. E mais do que isso, a gente está vendo as chamadas curvas de juros futuras já chegando aos 18%. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já deu uma declaração de que a precificação de uma possível diminuição da taxa Selic para 2023 aparentemente já se encontra fora do radar, ou seja, 13,75 vai ser uma taxa
piso que nós vamos competir, que nós vamos assistir no ano que vem. E esses dados são muito negativos do ponto de vista estrutural. Em resumo, corram para as colinas. Nos últimos... Eu não diria isso. Eu quero entrar no ponto negativo e também falar de alguns pontos positivos do que nós temos hoje de infraestrutura, né? O nosso Risco Brasil, ele subiu 10 pontos nos últimos 2 dias. Isso faz com que, quando os investidores tragam dinheiro para o Brasil, eles levem em consideração a taxa de câmbio e o risco para fazer a compensação. Então, quando a gente faz uma análise do que foi entregue ontem no Senado, né, um projeto de lei que, em tese, um projeto de IMPEC, né, constitucional, onde coloca 175 bilhões, ou seja, todo o Auxílio Brasil, Bolsa Família, fora do teto, e a expectativa de 4 anos, a gente viu isso com algumas corretoras, que a trajetória de dívida do nosso país, atrelado ao aumento do salário mínimo, corrigido pela inflação, basicamente, chegaria próximo de 100% nos próximos 6 anos. Isso significa uma total insolvência do nosso país. Exatamente. Agora, e aí quem vai pagar é quem produz, né? Porque, como dizia Margaret Thatcher, o socialismo dura enquanto dura o dinheiro dos outros. Fazer uma pergunta para o professor. Capezo. Capezo quer fazer uma pergunta. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Eu presidi a Assembleia Legislativa quando o governador Geraldo Alckmin estava governando São Paulo, e ali ele foi muito rígido na questão do equilíbrio fiscal. Qual o risco com essas medidas que estão sendo tomadas, de furar o teto, que são às vezes necessárias como redistribuição de renda, mas que afetam o equilíbrio fiscal? Qual o risco disso afetar a independência do Banco Central, auditar a política econômica, e quais as consequências se isso acontecer? Capês, muito feliz de falar com você aqui, já acompanhei seu trabalho aí na Assembleia de São Paulo, fico muito feliz de você ter trabalhado com o Dr. Geraldo Alckmin. E vou entrar nesse ponto, acho que são 2 pontos fundamentais. Primeiro, respondendo um pouco a resposta do colega... Olha, professor, você vai precisar condensar, porque nós estamos no último minuto do programa. Perfeito. Primeiro, eu acho que quem paga mais, e aí a minha crítica inicial, não são as indústrias. As indústrias podem aplicar seu dinheiro em mercados financeiros e repassam custos. Quem paga mais o preço da inflação são os pobres, né? Então, os pobres pagam mais o descontrole fiscal. Então, por isso que é necessário controle fiscal para que possamos ter as promessas de campanha serem cumpridas de verdade. Então, esse é o meu posicionamento. Respondendo a resposta do Capês em relação a isso, é muito simples. Eu acredito que quando o vice-presidente Alckmin colocou esse tipo de questionamento, ele fez uma referência muito interessante, que era: cabe ao Congresso. Então, o Congresso agora que vai ter... E aí eu acho que é onde a pressão da sociedade tem que existir, que é modular e pressionar senadores e deputados para que essa PEC seja dentro de um limite constitucional de 1 ano e que seja em um limite que seja absorvido facilmente pelo mercado e que não crie uma situação desesperadora. Banco Central. O Banco Central, ele tem uma capacidade até então limitada de domar a inflação em um país. Quando a razão de dívida PIB se torna muito alta, nós entramos no que se chama dominância fiscal. E a dominância fiscal tira do Banco Central essa capacidade. Por isso, na minha opinião, é fundamental que agora o parlamento, os senadores e deputados digam exatamente o que o país, o que os poupadores e todos nós podemos colocar nessa PEC. Ou seja, nós estamos então todos muito felizes. E é nesse clima de bom, xibom, onde o de cima sobe e o de baixo desce, que eu encerro o Linha de Frente desta quinta-feira e passo a palavra para o meu querido amigo Adalberto Piotto,